Olá, boa tarde para vocês, para quem não está assistindo gravado, né? É horário do almoço, que vocês possam, né, se alimentar aí com essa live também. Oi, Ju. Esperar um pouquinho aqui, o pessoal entrar, Gabi. Bom, gente, hoje a gente vai dar início a mais um Conexões Biográficas. A gente vai falar sobre os nós lunares, então a pergunta essencial hoje da conversa minha com a Gabi é o que os nós lunares contam sobre o nosso fazer no mundo. Então vocês já vão saber um pouquinho, né, qual é a influência desse ritmo planetário na nossa biografia. E eu tinha feito algumas lives já, né? Então a primeira série de lives eu fiz sobre os setênios. Então a gente foi entrando em cada setênio para falar, se aprofundar nas idades. E depois eu fiz uma série de lives sobre os ritmos planetários. E a Luzia Rocha e a Gabi foram minhas convidadas para a gente falar dos ciclos solares, jupiterianos e saturninos. E hoje eu chamei de novo a Gabi para a gente poder falar sobre os ciclos dos nós lunares, né? O ritmo dos nós lunares. Vou chamar aqui a Gabi. Gente, se estiver travando alguma coisa, vocês vão falando aí, tá? Podem ir comentando. Oi, Gabi. Oi, querida. Gabi, seu jardim sagrado atrás. Pois é. O bom é que fazer de dia dá pra gente ver, né? O jardim. Dá para ver o contexto, né? A minha paisagem não muda muito aqui, mas que bacana, Gabi. Como é que você tá? Tô bem, tô super animada e emocionada. Esse estudo que você me convidou para fazer junto com você, para tecer com você dos nossos lunares, realmente mexeu comigo, assim. Me trouxe, assim, essa contemplação da beleza, né? Que beleza que é a nossa existência, assim. Como a gente tendo olhos para ver e reconhecer, tem muita beleza para se revelar ao nosso olhar. Então, estou aqui para tecer com você e muito emocionada mesmo. Acho que vai ser bem bonito esse nosso encontro. Ai, muito obrigada, Gabi, também por aceitar vir novamente, né? A gente costurar, né, tanto a astrologia alquímica quanto a antroposofia, né, que você também conhece, né, bastante da antroposofia, mas fazer essas costuras, né, que a gente foi vendo os conteúdos, como que casavam, né, como que é o olhar de cada abordagem também para essa questão dos nós lunares. Então foi bem interessante fazer essa costura. E a gente ter que também estudar de novo, né? Reler conteúdos que a gente já viu, mas agora a gente vê, cada vez que a gente relê, a gente vê sob um novo olhar, né? Sim, Má, é isso Bom, mesmo. eu vou me apresentar aqui rapidamente, né? Daí eu quero também passar a bola para você se apresentar e falar um pouquinho sobre astrologia alquímica, né? A gente começar a entrar nesse assunto dos nós lunares. Então, eu falo que na antroposofia a gente, principalmente esse estudo biográfico, né? A gente bebe dos ciclos planetários, de questões astrológicas, mas assim, né, a gente não aprofunda tanto. Então, também a minha ideia de trazer você, né, de ter trazido a Luzia também para falar, é para a gente conseguir um pouco mais fundo, né, com esse olhar, como que a gente pode olhar para a nossa biografia de uma outra maneira também. Não só pela história contada, mas por cada ritmo, cada ciclo que a gente passa, o que que é comum a todos, o que que é único, né? Então, obrigada mesmo por estar aqui comigo e com todo mundo aí que está assistindo. Mas para falar um pouquinho de mim, né? Eu trabalho com processos de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, então eu trabalho com coaching, né? Sou formada também com coaching com base na antroposofia.
E agora eu estou finalizando a formação do aconselhamento biográfico, que finaliza esse ano. Então é o quarto ano, são 4 anos de formação. É bem, mexe bastante, então estou revisitando durante esses 4 anos fases da minha vida, super interessante. Eu atendo processos individuais e de grupos, e até queria convidar, né, quem está assistindo, que agora é dia 22 de fevereiro, quem não está assistindo gravado, né, está assistindo ao vivo, segunda-feira agora, vai começar o Mergulho Biográfico, que é um programa para quem quer olhar para a sua própria biografia. É um programa que eu falo que é um pouco mais autodidata, porque a pessoa recebe os conteúdos, então a cada semana eu libero uma aula, e essas aulas são para falar desde o panorama geral da biografia humana até aprofundar os setênios. E entre essas aulas eu envio exercícios para as pessoas irem fazendo o resgate da biografia sob esse olhar. Então, vai começar dia 22 agora. São 5 aulas, 4 gravadas, uma ao vivo. E para quem quiser se inscrever, quiser mais informações, está no link da bio. Então é só acessar meu link, o link da minha bio, e lá tem todas as informações. E qualquer coisa eu fico à disposição também. Né? E queria te ouvir também, Gabi, assim, né, de você se apresentar e a gente começar a tecer. Legal, que trabalho lindo esse, hein? Imagino que deve ser super interessante fazer esse percurso, assim, né? Em grupo, acho que os grupos fortalecem muito os trabalhos individuais também, né? Que lindo. Bom, então eu sou Gabriela, eu chamei, né, o meu servir, coloquei os meus instrumentos, assim, do meu servir sob esse contorno que eu chamei de Sagrado Jardim. O Sagrado Jardim é um espaço de cura, de cuidados inspirados em saberes ancestrais. Então, eu trabalho com radiestesia, com terapias, né, vibracionais. Eu também sou alquimista, benzedeira, facilitadora. E eu sinto, né, de trazer para essa nossa conversa que eu não sou astróloga, né, eu não tenho conhecimento da astrologia científica. O que eu trago, né, para enriquecer esse nosso tema de hoje, vem a partir, né, da alquimia, da astrologia alquímica e, e de certa forma também de uma conexão mais intuitiva com esse mistério, assim, com essa observação mesmo desse mistério, disso que a gente não consegue explicar, né? Então, tem algo assim, eu sinto, né, dessa nossa conversa que não é teórico, que é realmente vivencial. E para falar a partir da vivência, para falar a partir de como a gente vivencia alguma coisa, a gente não precisa mesmo de teoria, né? Só dessa abertura e dessa conexão mesmo com aquilo que está disponível para a gente acessar. A astrologia alquímica, você conhece um pouco também pelo trabalho que a gente, né, também faz juntas dentro dessa outra parceria nossa. Algumas pessoas que estão aqui, que eu já vi entrando e passando por aqui, também conhecem esse trabalho com alquimia. E quando a gente olha, né, para o mapa natal, quando a gente olha para a astrologia a partir de uma anamnese alquímica, o que a gente está buscando ali, né? A gente não está buscando diagnosticar e fechar nada. O mapa não define uma pessoa. Eu tenho, né, eu tenho gêmeos que nasceram com 2 minutos de diferença, tem praticamente o mesmo mapa. São pessoas completamente diferentes uma da outra. Então, o mapa não define uma pessoa. Quando a gente está contemplando uma pessoa dentro de uma anamnese alquímica, a gente está contemplando uma árvore da vida. Essa é a principal metáfora, né? A imagem. A gente está contemplando uma árvore que é única. E mesmo que você tenha 2 flamboyants plantados no mesmo terreno, com as mesmas condições climáticas, eles não se desenvolvem igual. Eles têm as suas particularidades. Eles têm a sua própria cor, a sua própria torção dos galhos. E eles formam uma paisagem única. Então, olhar para a astrologia a partir dessa lente da alquimia é, de fato, olhar para o mistério de cada indivíduo, de cada ser.
e olhar a partir desse céu, né? Que por essa lei de correspondência, aquilo que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Então, aquele céu, do momento em que a gente respira pela primeira vez, aquele céu, aquela configuração daquele céu, é também uma representação do nosso céu interior, desses astros internos que guiam, que iluminam, que inspiram e que muitas vezes nos desafiam para que a gente possa sempre retornar para aquilo que a gente chama na alquimia de predestino, aquilo que eu vim buscar, aquilo que eu vim realizar, aquilo que eu vim deixar como semente. Então, antes da gente entrar no nódulo lunar, eu sinto muito de trazer esse contexto, de onde a gente parte quando a gente está falando dessa visão astrológica, né, do que é o nó lunar, para que a gente possa abrir esse campo mesmo, mais É, contemplativo. e te ouvindo falar, né, me vem também essa questão da biografia, né, o quanto a gente fala também que cada biografia é única. Então, a gente fala, às vezes, né, as pessoas passaram pelas mesmas situações, mas cada uma, né, vivenciou de uma forma. Então, por ter esse mapa, por ter, né, eu falo que é o pacotinho que a gente traz, né, no mundo antes da gente nascer. A gente já vem, né, a gente pode ver os bebês, as crianças já têm uma personalidade, né? Já tem um jeito, já tem um, enfim, você consegue ver a unicidade, né? Como cada um realmente é único, né? Mesmo quando criança, quando bebê. Então, a biografia é a mesma coisa. A gente, cada uma vai passar por, pode passar pela mesma vivência, mas vai sentir de uma forma diferente. Então, mais do que o que a pessoa passou, é como ela sentiu. Isso a gente vê muito nesse processo biográfico. Esse sentir é muito importante. E Gabi, a gente falou um pouco até da gente vir como aprendizes aqui, e não pessoas que estão aqui para falar o que, que é o nó lunar, é isso, é aquilo, né? E vocês têm que observar isso na biografia de vocês, isso na vida de vocês, mas nesse lugar mesmo de que a gente está aprendendo. Então, o tempo inteiro, né? A gente está nesse desenvolvimento. Mas também eu sempre acredito que o que a gente tem já é bastante coisa para a gente conseguir passar também para pessoas que de repente nunca ouviram falar. E aí queria te ouvir um pouco assim, né? O que que a alquimia traz sobre esse olhar para os nós lunares? Legal, Mar. Então, o nó lunar, né? O nódo lunar é uma intersecção de duas linhas, né? É um ponto imaginário no nosso mapa natal. É uma intersecção de duas linhas imaginárias que representam a posição, né? É como se fosse a rotação da Lua e do Sol. É claro que é a Terra, né? Que gira em torno do Sol, mas quando a gente está olhando da perspectiva do mapa, a gente está vendo esse movimento do Sol e o movimento da Lua. Então, o encontro dessas duas linhas imaginárias formam um ponto, que é chamado de nódo lunar. Esse ponto, nódo lunar, ele, na verdade, atua em dois pontos do nosso mapa. Na casa onde ele está, né? Então, quando a gente abre um mapa natal, a gente vai ver a posição dos planetas, a posição do Sol e da Lua, e vão ter três cálculos, né? Que é a Lilith, que também está relacionada com a Lua, a face oculta da Lua, a roda da fortuna e o que a gente chama na alquimia que é a cabeça do dragão, que é o nódo lunar. Então, esse símbolo, ele é um símbolo, ele parece é isso aqui, assim, né? Parece uma cabecinha mesmo, assim. Esse símbolo, que é o nódo lunar, ele vai estar numa determinada casa do nosso mapa, dentro das 12 casas, né? Que existem no nosso mapa. Então, esse lugar onde está o nódo lunar diz muito também, né? O assunto dessa casa diz muito sobre essa nossa predestinação, sobre aquilo que a gente veio buscar, sobre o caminho pelo qual a gente caminhará dentro daquilo que a gente veio buscar, mas, sobretudo, em relação àquilo que a gente veio ofertar, aquilo que a gente veio servir. E é interessante olhar para isso, porque quando a gente vê, né, o nódo lunar
nessa determinada casa, né? Vou dar o meu exemplo. Meu nó lunar está na casa 8, que é a casa das transformações, do autoconhecimento, é a casa da fênix, do morrer e renascer. Então, é como se assim, puxa, meu trabalho, meu servir, minha busca e meu servir passam por esse lugar da transformação, dessas mortes e renascimentos, tanto no meu próprio processo como naquilo que eu posso ofertar. Só que aí a gente não olha só o nódulo lunar norte, que é esse lugar onde está. A gente olha a casa que representa o oposto complementar. Então é como se fosse a cabeça do dragão e a cauda do dragão. A cauda do dragão, então, no meu mapa, está na casa 2, que é a casa de touro, que é a casa da matéria, que é a casa do corpo, que é a casa das finanças, que é a casa da realização. Então, por que é importante a gente olhar para esses dois aspectos? Porque quando a cada 18 anos e meio, mais ou menos, com essa exata configuração do momento do nosso nascimento, né, da posição da cabeça e da cauda do dragão acontece, coisas se movem no sentido da gente poder olhar para essas polaridades. Então, no meu exemplo, eu já tive situações em que eu tive alguma questão no meu corpo, alguma manifestação de sintoma, para me trazer de volta para esse corpo, do tipo, tá muito nesse profundo, nesse autoconhecimento, nessas profundezas, né? Escorpiônicas, precisa vir para o dia a dia, para matar. Volta, né? Então, é como se há um balanço, uma dinâmica entre essa cabeça e essa cauda do dragão, para que a gente possa integrar, né? E equilibrar e expandir a cada novo ciclo de 18 anos e meio. Uma última coisa para falar em relação à visão da alquimia, né? O Joel Aleixo, que é o alquimista do sistema que eu estudo e trabalho, ele traz muito essa imagem da cabeça do dragão como a conexão com a nossa egrégora espiritual. Existe inclusive uma fórmula, um tratamento, né, dos florais alquímicos, da gente tomar a conexão com a cabeça do dragão, a conexão com o nosso nódulo lunar. É como se nesse lugar onde está o nosso nódulo lunar, a gente receba uma ajuda extra, uma proteção extra dos nossos mentores e guardiões, para que toda vez que a gente, eu estou falando, estou me arrepiando inteira, para toda vez que a gente se desvia da nossa real busca e caminho de evolução, intuitivamente alguém aparece, uma situação acontece, alguma coisa chega para trazer de novo a gente para esse lugar. Então, é muito importante contemplar a cabeça do dragão ou o nódulo lunar no nosso mapa também com esse olhar aonde está a minha conexão com essa egrégora, com essa mentoria. E pedir, a gente falou isso na live do Sol, né? Pedir a proteção, quando a gente está em dúvida de qual caminho seguir, pedir, chamar essa egrégora, porque ela não invade, né, o nosso espaço, ela espera que a gente se abra, chame por essa guiança. Então é isso que eu sinto de trazer assim como elementos, né, da astrologia, da alquimia para enriquecer aqui a conversa. Muito lindo, assim. E a gente conversando, né, foi bem interessante, assim, ter esse olhar, né, da alquimia e da antroposofia para se complementarem. Foi bem interessante esse estudo, né? Eu estudar um pouquinho do que a Gabi me mandou da alquimia e também compartilhar um pouco do que eu tenho aqui, né, sobre os nós lunares. Porque é muito sobre esse transbordar, né? Então a gente pensa em profissão, às vezes fica numa caixinha muito fechada, né? Ah, minha profissão é. Hoje eu acho que ainda já mudou um pouco, né? Assim, eu acho que a gente já pode sonhar mais além de 4 profissões, né? Básicas, assim, eu acho que tem um espaço para criar. Dizem que as profissões do futuro nem foram inventadas ainda, né? Então acho que dá esse espaço mesmo de como que eu posso dar contorno para esse meu fazer, como que eu posso dar um contorno para esse meu transbordar, né, meu servir ao mundo. Então,
para a gente pensar aqui, gente, um pouco além também da profissão, né? Quando a gente fala de fazer, servir, tá para além, né, dessa caixinha fechada. Então, é bem interessante porque quando a gente é jovem, né, a gente é, escolhe muito cedo uma profissão. Então, a doutora Gudrun até fala, né, assim, como seria importante o jovem poder se experimentar antes de definir uma profissão. Conseguir estagiar em várias áreas, conseguir sentir. E eu acho que já tem escolas mais voltadas para isso, né? Mas, assim, como é importante isso ganhar corpo mesmo, porque o jovem escolhe muito cedo, né, uma profissão e olha ali, tá, então, né? Eu, por exemplo, fiz publicidade, então vou ser publicitária. E não, né? Olha quantas possibilidades tem em torno disso. E quando a gente fala do nó lunar, na antroposofia, a gente está falando muito sobre um recordar. Então, aquela ideia de passar de novo pelo coração mesmo, esse recordar do que a gente veio fazer, de qual é o nosso caminho, qual é esse nosso transbordar no mundo, né? Então, assim, eu acho muito bonito quando a gente olha esse fazer mais ampliado para além da profissão, porque expande o olhar. E é um pouco essa ideia do nó lunar, segundo a antroposofia, que acontece quando tudo isso no céu acontece, como a Gabi falou, né, esse ponto imaginário do cruzamento, né, das órbitas do Sol e da Lua. E esse ponto imaginário é como se a gente tivesse a oportunidade de passar novamente pelo coração esse nosso fazer. Então, a gente fala muito que se a pessoa está muito presa ao passado, se a pessoa está muito com dificuldade de olhar para o novo, o nó lunar, ele é sentido mais ferozmente, assim, vem como uma crise, vem como um desafio grande. Mas se a pessoa está muito conectada com esse fazer, como algo maior, com esse servir, com esse transbordar, né? Se ela está conectada mais em si mesmo, se ela está no eixo dela, esse nó lunar pode passar sem ela perceber muito, né? Então tem muito a ver com essa consciência e presença na nossa vida. Quanto mais, eu sempre falo, eu brinco com os meus clientes, eu falo, olha, você pode escolher pelo caminho que você quiser, você pode desejar o que você quiser, mas assim, o mais importante é essa consciência e essa presença na vida. Verdade, Má. E se a gente pega, né, esse primeiro nó lunar aos 18, né, e 7 meses, né? Assim, mais exatamente, mas a gente sabe que a coisa começa um pouco antes e perdura também um pouco depois. Me vem muito a imagem, né, na alquimia a gente vai trazer para cada setênio a influência, né, assim, as marcas no nosso campo áurico, né? Cada chakra. Então, dos 0 aos 7, o chakra básico, dos 7 aos 14, o segundo chakra, o chakra sexual, o chakra esplênico. E dos 14 aos 21, a gente está vivendo esse setênio que pega essa região do nosso plexo solar, o chakra umbilical, esse espectro amarelo da aura, aonde a gente está ainda ancorando e formando a nossa base identitária. Então, muitas vezes a gente escolhe uma profissão sem antes ter formado a nossa identidade ou as bases da nossa identidade. Então, é comum as pessoas escolherem uma profissão em função do que a família espera, do que os pais esperam, né? Então, às vezes a gente escolhe alguma coisa e não recebe a aprovação da família naquele momento, e aí a gente ainda não tem um eu formado, estruturado, que nos permita bancar essa autenticidade. E eu sinto que isso faz parte também desse caminho, sabe? Eu sinto que às vezes a gente precisa mesmo. Tem uma frase do Manuel de Barros que ele fala, né, que quem anda no trilho é trem de ferro, né? Então é como se assim a, a nossa o nosso caminhar, ele não precisa ser mesmo uma linha reta, até porque ele não é, né? A gente está no Não é? planeta redondo, então já começa que não dá para andar em linha reta. A gente está sempre girando, né? E se a gente andar, a gente vai voltar para o mesmo lugar. Então, eu sinto que tem uma permissão também
que vai trazer a sabedoria lá dos 92 anos, que é o último nó do lunar, né? E Ou não, né? Vai saber daqui para frente até quantos anos, né? As pessoas vão viver. Mas enfim, eu acho que sim. é isso, é uma sabedoria que ela só vai se construir, essa sabedoria lá da frente, ela só vai ser construída se houver também uma permissão para isso. Não, tá, eu vou agradar a expectativa de alguém, ou eu vou por aqui que eu acho que aqui eu vou ser mais bem-sucedido. E precisar viver isso, experimentar isso para entender, puxa, aqui não é o meu lugar. Né? Eu sinto até que quando as pessoas fazem esses movimentos, elas encontram mais autenticamente com o seu lugar. Então, assim, a crise, ela não é ruim também. Eu vejo que essas crises Tá. que chegam, né, elas, de certa forma, fazem parte também dessa história toda. Eu gosto muito de falar da crise como impulso de desenvolvimento, porque não que ela não seja difícil, não seja sofrida, né? Mas se a gente puder aproveitar, então a gente costuma ver nas biografias pós-crise coisas maravilhosas que acontecem. Então, você falou dos trilhos, né? Eu achei engraçado, porque a gente fala muito que quando a pessoa não está indo em direção ao seu ao seu fazer, à sua missão, enfim, quando a gente fala do segundo nó lunar, depois a gente pode passar, né, mais detalhadamente, mas assim, é como se a vida jogasse a gente de volta para os trilhos, assim, né, de volta, volta aqui, né, e com isso a gente sente várias questões internas de quebra de padrões, de valores, enfim, coisas que estavam muito enraizadas, como eu falei no começo, né? Quando a gente está muito preso ao passado, fica mais difícil passar por esses nós lunares porque eles fazem com que a gente repense mesmo, que a gente tenha esse novo olhar para a nossa vida. Então, fala que é como se viesse, tivesse uma intensificação dos impulsos que a gente tem. E aí, essa questão de trilho, né? Estar no trilho, não estar no trilho, mas é importante a gente saber se experimentar, e principalmente nessa fase mais jovem, né? Então, logo após o primeiro nó lunar, é uma fase muito de experimentação, a gente fala dos 21 aos 28. Então, por mais que a pessoa tenha escolha uma profissão, ela depois poder estagiar em alguns lugares diferentes, empresas, ONGs, enfim, o que couber na vida dela, que é o que você falou. Às vezes a gente vai atrás de um caminho que os pais sonharam, a gente vai por um caminho para obter mais sucesso, mais dinheiro, e depois é importante estar sempre se questionando. Isso é essencial, por mais que a gente faça escolhas mais jovens, guiados por alguém, por alguma questão mais das bordas da roda, né? A gente fala não tanto no eixo, mas que depois a gente possa se questionar também. E tem uma frase que eu gosto muito quando fala desse primeiro nó lunar, eu vou ler aqui que é do livro da doutora Gudrun, que ela fala, né, dos 18 anos e 7 meses, mas sendo mais exato nesse nó lunar, mas lembrando que é uma ciência humana, não é exata. Então ela fala assim que a vocação é uma voz interna que nos intui a profissão, ou seja, a atividade externa que queremos realizar mas que está conectado com essa voz nossa interna. Então, que essa intuição possa transbordar na profissão. Quanto mais a gente, mais cedo a gente também conseguir olhar para isso, mais satisfação pessoal, bem-estar a gente vai, né, construindo ao longo do tempo. Menos sacrifício, né, aquela coisa pesada. Então, muita gente vê o trabalho como algo que tem que ser sacrificante, que tem que ter um peso. E quando a gente se liberta disso, entende que tem um fazer no mundo importante, seja profissional ou até quem decide e pode não ter, né, um trabalho, enfim, escolhe por outros caminhos, que seja por essa voz da intuição e não só do externo. Uhum, é verdade. E tem algo assim que eu sinto, né, desse primeiro momento, até muito em função dessa, dessa força de criação, de formação e ancoramento do eu, que ainda está muito relacionado ao fazer mesmo, assim, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer fazer, o que eu me vejo fazendo.
Então, nessa fase, a gente ainda não acessa muito essa dimensão do servir. Tem uma voz, eu sinto que é essa voz mesmo, né? Que a gente faz, na minha época, tinha terapia vocacional, orientação vocacional, né? No ensino Aqueles guias de médio. estudante, não era? Que se procurava fazer os testes, né, vocacionais também para achar sua profissão. Exatamente, porque é aquilo, puxa, o que que eu me vejo fazendo, o que que eu gosto de fazer. Nesse momento, eu me lembro um pouco antes disso, com 17 anos, eu escolhi num primeiro momento psicologia, que é a profissão da minha mãe. Minha mãe é psicóloga. E minha mãe me trouxe, ai, filha, minha mãe ficou com esse receio de eu estar me projetando nela e me trouxe, puxa, não sei, né? Repensa se é isso mesmo. Eu acho que o que você está buscando na psicologia você pode encontrar em outros lugares. E aquela pulga me deixou mesmo, assim, atrás da orelha. Depois a gente já conversou muito sobre isso. Eu precisei fazer algumas sessões de terapia mais para frente para entender isso. E de fato ela tinha razão, assim. Eu fui estudar relações públicas e no guia do estudante eu escolhi relações públicas quando eu li assim: é um profissional responsável por harmonizar relações entre a empresa e seus diversos públicos. E aquele verbo harmonizar, aquilo ficou reverberando. Essa voz Colou, né? é isso, harmonizar. E amo relações públicas. Relações públicas me ajuda e me inspira muito no trabalho que eu faço hoje, que é mais relacionado com a minha primeira ideia de fazer psicologia, né, de trabalhar mesmo com a alma humana, do que com a própria comunicação social, mas são coisas que se complementam. E hoje eu não vejo que teria sido diferente, hoje eu reconheço isso, era como tinha que ser. Exato. Aí eu acho que esse fazer é realmente o verbo deste período, né? Esse Sim. fazer a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que eu estou me tornando, né? A gente ainda não consegue responder de fato quem a gente é. A gente ainda não tem uma abertura também muito sutil para se conectar com essas vozes mais da nossa egrégora espiritual. Então eu sinto que é sobre o fazer. Aí já lá nos 37, que aí você pode falar também, né? Como é que tá escrito aí. Acho que chega mais essa Eu questão. Sim, e é esse fazer que você fala, é o concreto no mundo. Porque eu gosto de falar, né? Às vezes as pessoas têm a ideia de, a gente vem conectado com o espiritual, tem que estar conectado com o espiritual até o fim da vida. Ok, essa dimensão maior é importante, mas somos seres humanos, né? Aterrados, não enterrados, né? Eu gosto de falar, tem gente que gosta de se enterrar, mas enfim. Estamos aterrados aqui e os 21 anos é o momento de maior aterramento do ser humano. A gente está muito próximo aos 18 e 7, né? A gente está muito próximo é, desse aterramento maior. Então é super importante esse fazer concreto. Senão a gente só fica também no sutil, né? E na antroposofia mesmo a gente fala, né? Do pensar, sentir e querer. Então, circular essa energia nessas dimensões é essencial para a gente vivenciar como seres humanos, né, aqui na Terra, para a gente poder vivenciar o que a gente tem que vivenciar de desafios, tudo. E eu vi que a Carol Fonseca falou que ela também pensou em psicologia e eu também. Conexões biográficas aqui. A minha mãe também é psicóloga, inclusive acho que ela está assistindo aí a live. E a minha tia também, que entrou agora, ela é gêmea da minha mãe, as duas fizeram psicologia. E a minha primeira opção era psicologia, e aí eu fui estudando. A minha mãe e meu pai nunca me influenciaram, assim, falaram. Talvez eles tivessem desejos ocultos ali, mas nunca expressaram qual profissão eu deveria seguir, assim. Foi sempre de muita liberdade na minha casa. Mas eu escolhi a publicidade porque eu imaginava assim, e daí também, qual que foi minha escolha naquele momento? Foi escolher algo que eu pudesse propagar, né, falar das minhas ideias, do que eu pensava e trazer muito essa visão de mudar o mundo por meio da comunicação. Eu tinha muito esse desejo. Eu lembro que eu gostava das propagandas da Benetton, de quebra de padrões, né? E tinha aquelas do Washington Oliveto, que era uma propaganda toda branca e de repente falava sobre a paz, a mensagem sobre a paz. Para mim, a minha conexão foi muito desse lugar de querer
me expressar. E eu acho que hoje, daí a gente vai falar depois sobre o segundo nó lunar, mas assim, hoje eu sinto que eu uni muitas profissões, porque esse trabalho aqui no Instagram, essas lives, enfim, todo esse trabalho de divulgação é uma forma de expressão, é uma forma de trazer o que eu tenho de conhecimento, como aprendi sempre, isso é muito importante falar. Mas assim, que o que eu tenho também é importante para as pessoas. Eu sinto mesmo desse lugar de fala, assim. E, e aí a gente vai costurando. Então, as coisas vão mudando e não é linha reta, como disse a Gabi, né? A Carol, Relações Públicas também. Muito legal. E aí a gente vai seguindo a vida também, não nessa linha reta, mas acho que por meio desses questionamentos e sentindo qual é o nosso caminho, que vai aprofundando esse fazer nos nós lunares. Então, sim, o primeiro tem muito essa concretude do fazer, e aí vamos caminhando, né? Então, a gente fala, só para fechar do lado da antroposofia, assim, é muito a escolha da profissão. Então, quem já escolheu a profissão, é legal olhar na sua própria biografia, entre esses 18 e 7 meses, em torno disso, talvez matérias que mais gostava na faculdade, professores, quais eram esses chamados, livros, então, pro profissional, para o fazer concreto, de algo que a pessoa consegue se visualizar fazendo. Então, para vocês olharem aí na biografia de vocês, vejam por esse lado. Se não foi a escolha, eu, por exemplo, eu mudei para São Paulo. E foi exatamente, gente, não é uma ciência exata, mas o meu foi com 18 e 7. Eu morava em Campinas e eu fui fazer FAAP. Fiz um ano de FAAP, depois eu mudei para SPM, enfim, teve aí uma mudança de percurso, mas eu fui com 18 e 7 meses. Então, toda essa mudança também para São Paulo me trouxe muito. Nossa, minhas roupas não aparecem mais dobradas no meu armário. A louça, se eu deixar suja, ela vai permanecer suja, enfim, porque meus pais cuidavam tudo da casa ali, eu nem via esses processos acontecendo. Então, para mim, trouxe muito essa concretude também das tarefas domésticas, do dia a dia, de pagar conta, além da minha profissão, a decisão da minha profissão. Legal, isso tem muito a ver também, né? Com essa formação dessa identidade, desse eu, né? Que de fato é a base para todo o resto, né? Sem essa identidade bem ancorada, assim, aquilo que não ficou bem ancorado, né, da nossa identidade, dessa nossa base, a gente vai precisar voltar depois, mais para frente, e resgatar, porque, né, esse alinhamento entre esse pensar, sentir e querer, ele é dinâmico, né, tem sempre algo depois ali que a gente vai ter que voltar e olhar, e eu acho que essa é a grande beleza desse seu servir dentro do aconselhamento biográfico. Eu admiro muito esse servir, porque de fato é uma oportunidade mesmo de contemplação e resgate, né? De partes nossas. E às vezes de ressignificar também eventos, né? Da nossa biografia. É, tem uma. Desculpa. Pode falar, desculpa. Eu ia entrar nos 37, mas é melhor você falar. Ah, tá. Eu só vou falar uma coisa que te ouvindo me veio assim, que o Rudolf Steiner falava que a gente, quando está numa situação de quase morte, um acidente, enfim, algo de quase morte, né, um momento de quase morte, ou no pós-morte, eu gosto de falar para quem acredita, porque não sinto que todo mundo tem que acreditar na mesma coisa, né? Mas ele diz que a gente vê a nossa vida, dizia que a gente vê a nossa vida como se fossem frames, né, de um filme, assim. E que, como se fosse um resgate biográfico, só que naquele momento de trauma, no momento que você não escolheu ver aquilo, então podem vir várias questões. Nossa, mas eu vivi isso mesmo, eu fiz aquilo, não acredito, né? Então pode trazer esse desconforto grande. E se a gente escolher fazer por vontade própria, em vida, esse resgate biográfico, é como se a gente estivesse adiantando um processo de desenvolvimento.
Ele falava isso, eu acho bem interessante, só para pontuar. Que legal, é mesmo, é uma cura, né? Eu sinto que é uma cura desses passos, porque tem tanto às vezes uma perspectiva de apego, né? Eu vejo muito isso, assim, um apego aos eventos, né? Porque eles de certa forma ajudam a contar a nossa história. Então, às vezes a gente tem que fazer uma liberação também daquilo, só honrar, olhar para trás e poder se voltar para frente e caminhar com liberdade. Mas uma possibilidade de ressignificar mesmo, de trazer o contorno que serve para mim hoje, né? No lugar onde eu cheguei hoje. E trazer esse impulso, né? Eu gosto muito dessa palavra que você trouxe, assim, o impulso para o novo. É muito mais fácil mesmo a gente ficar com os velhos, né? Assim, os velhos paradigmas mesmo, as caixas, a gente nem se dá conta como a gente está dentro de caixa. Por mais desconstruída que a gente seja e tente ser, cara, como a gente ainda habita caixas quadradas, assim. Então, tem um trabalho, a alquimia serve muito a esse propósito também, da gente arredondar, sabe? Arredondar as pontas, assim, e se Ser libertar mais desse orgânico, né? mais orgânico, mais fluido, né? E eu sinto que os 37, quando eles chegam, assim, nessa visão que eu trouxe do chakra, né? Eles estão ali, né, dos 35 aos 42 anos, a gente está marcando experiências, né, aqui no terceiro olho, no chakra frontal. E o chakra frontal é o chakra que vai trazer essa energia, né, essa possibilidade de acesso a essa mente intuitiva, essa mente que não é concreta, que não é racional. Então a gente vai precisar passar por um lugar de estruturar a nossa voz, a nossa fala, os nossos pensamentos concretos, e relacionar uma coisa com a outra. Né? A Lídia Rebouças, que é professora da minha pós em cuidado integral, ela trouxe isso na última aula, né? Que o ego tem essa função de juntar uma coisa com a outra, de estruturar uma coisa com a outra, de envelopar, de dar contorno, de dar nome. O ego tem essa função pra gente. Mas através do ego a gente não alcança a essência. A gente não alcança esse lugar sutil. Essa não é a função do ego. E algumas pessoas, né, nós, inclusive todos nós, a gente tem uma tendência a ficar nesse lugar do ego, porque é um lugar de aparente controle. A gente entra nesse território mais intuitivo, mais sutil, putz, não sei. Eu dei ontem esse exemplo na live com a Elisa, às vezes de estar numa reunião, apresentando um projeto e alguém quer um dado, um número que justifique aquilo, mas eu não sei, eu sinto que é por aqui, eu sinto que isso pode dar certo, mas eu não É consigo aquela, justificar. é aquela ideia do diagnóstico, né, que você trouxe até. As pessoas muitas vezes têm essa necessidade. Qual é o meu diagnóstico? Então vai no médico e pede, né? O que que eu preciso fazer? Qual que é o meu. Essas certezas. Então, essa busca pela certeza e pelo caminho único. Qual é o meu caminho? Até às vezes, quando fica pensando em missão, propósito, meu caminho único. Eu vou escolher escrever em pedra e aquilo vai ser e pronto. Não vou me desviar daquilo. E é muito perigoso, porque daí a gente fica estreito, a gente tem que se espremer para caber. Então, como é importante a gente conseguir, ok, olha diagnóstico, olha dados, ó, mas como que a gente pode também ampliar? E, gente, tudo que eu falo aqui, eu estou falando para o meu próprio desenvolvimento, são coisas que eu passo, não é que, ó, estou conectada com o sutil, estou aberta a tudo. Não, tem. Gabi sabe, Gabi já me atendeu, a Mozana também, que eu vi que entrou aí, também já me atendeu, sabem de muitos desafios que eu tenho. E é isso, o importante é a gente estar nesse movimento, tá nesse movimento, não estagnar, né? Então, eu acredito nisso, é isso e pronto. Como que a gente pode se abrir também para permear outros caminhos? É isso. E eu acho que esses 37,3, né, que você traz a data exata da posição do nodo, é, de acordo com a nossa data de nascimento, nosso mapa natal, ele é doído por causa disso.
né? A gente está vivendo ele ainda, eu e você. A gente está ainda sob o efeito dessa influência, né? Apesar de já terem passado aí, sei lá, 2 anos, né? Quase 2 anos. Gabi, não fala isso, eu tô assim, ó, passei pela nova. Tô Aqui na minha brincando. vivência, assim, tá muito presente essa imagem das caixas, assim. Como eu tinha a ilusão de que, puxa, fiz escolhas autênticas, vivi aos 33 anos aquela crucificação e fiz várias escolhas e começo a entender a partir dos 35 para que eu sirvo nesse mundo, o que eu vim fazer aqui, com mais clareza. E aí começo a achar que, ufa, saí da caixa. Agora eu saí da caixa, dali a pouco eu me vejo dentro de outra caixa. Uhum. Entende? Então, assim, eu sinto que a força desse segundo nodo está muito relacionado a legal. Você já entendeu o fazer, você já sabe o que é o fazer. Só que agora tem um passo além para ser dado, que já não é mais o fazer, mas o servir. E o servir, ele tem uma força, me emociona, porque o servir ele tem uma força muito grande dessa egrégora que nos acompanha. O servir não é partir do meu ego o que eu acho que eu sirvo. O servir, ele requer um desapego mesmo, para você ser instrumento de alguma coisa, para você estar disponível para esse mistério que te habita, para você soltar o controle disso. Isso é servir. Servir é estar vazio das suas certezas, para você só ser instrumento. Esse é o grande convite desse segundo nó. Para mim, né, assim, para minha experiência tem sido esse passo, é um passo importante. Na antroposofia a gente fala que é uma oportunidade, uma abertura que a vida nos dá para a gente enxergar a nossa missão. E a missão, eu falo que tá meio batido, né, o termo missão, mas assim, é olhar muito a missão como esse algo maior, que a Gabi trouxe até, do fazer caminhar para o servir, esse transbordar mesmo. Então, a pergunta que vem mais fortemente, que a gente observa nas biografias, eu estou realmente a caminho da minha missão? Eu tô, né, ou preciso mudar de rota? Então, a gente vê muitas situações de rupturas nessa fase. E muitas vezes não é ruptura por escolha. Então, se você não está a caminho da sua missão, porque a vida te dá essa oportunidade para você recordar. Mas se você está ali no piloto automático, naquele fazer compulsivo, então muita gente coloca o fazer nesse lugar para não sentir o vazio que você trouxe. Então fica aquele fazer, 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 não tem espaço para sentir, não tem espaço para refletir. Então, vem né, vem a vida e fala, então, eu te dei essa oportunidade. Não tá enxergando? Deixa eu dar uma sacudidinha em você para ver se você olha. Então, pode vir, às vezes, por uma crise, por uma doença, por uma. Enfim, N coisas podem acontecer para você voltar para esse seu caminho. Então, como a gente fala que a gente faz escolhas antes de vir para cá, então, como que agora eu vou a caminho dessa escolha que eu fiz, dessa minha missão, desse meu fazer, servir mais intuitivo? Uhum. E muitas vezes dá esse chacoalhão mesmo. Então, como eu falei no começo, se a pessoa não está atenta, acordada na sua vida, a vida te dá uma sacudida. Eu senti muito, meu nó lunar foi muito forte, meu segundo nó lunar. Apesar de eu sentir até que eu tinha. Foi quando eu fui autorizada a começar a atender o aconselhamento biográfico, isso há um pouco mais de 1 ano e meio. A gente foi autorizada a começar a atender. E aí eu senti mesmo assim, enfim, depois eu falo um pouquinho, mas eu senti essa sacudida. E você? Eu A Ju tá senti, escrevendo. eu senti também, Ju, você escreveu e ia te dizer, Ju, que essa é uma fórmula linda para a gente fazer também no trabalho que a gente está fazendo. Tem uma fórmula da cabeça do dragão, que eu acho que eu falei antes de você entrar, não sei se você já estava aqui,
mas é muito forte mesmo essa noção, né, de serviço. Um, ela é um convite, ela é um chamado e ela é um processo. Que aí eu sinto que lá nos 55 e alguma coisa, né, em 9, 11, 50, quase 56, no terceiro nó a gente pode falar um pouco disso, assim, né? Que eu acho que ali a gente completa o nosso entendimento mesmo de servir. Então a gente ainda está mesmo a caminho. E aí eu sinto que a grande dor, para mim, é a dor do desapego. É essa dor do desaprender. É essa dor de se permitir sair da caixa. Eu fiz um trabalho, eu estudei runas no meu nó. Eu estava, né, revisitando isso. E foi um trabalho muito profundo. Me chegou essa informação através de uma pessoa num trabalho espiritual de que eu tinha que estudar runas porque eu conhecia isso, eu conhecia esse instrumento, esse oráculo de muitos e muitas vidas atrás. E foi muito forte, a energia das runas é uma energia de muita força, que mexe muito com a gente. E o trabalho que eu tinha que fazer com as runas, depois eu entendi, eu sempre perguntava para as runas se eu tinha que atender com as runas. E a resposta era sempre que não. O trabalho com as runas era um trabalho para mim, Olha. para o meu desenvolvimento. Então, o que que eu sinto que o trabalho com as runas fez? Me descascou. Um trabalho de me descascar dessas cascas, dessas caixas, dessas certezas, dessas ilusões. Então, não vivi uma crise, né, externa grande, apesar de ter um luto importante, né, de uma pessoa que eu atendia nesse período, que eu sinto que foi influenciado por esse nodo e por essa proteção também, que eu acho que essa é a imagem bonita da alquimia, né? O nodo está associado também à nossa proteção espiritual, à nossa guiança espiritual, para viver os desafios que ele vai nos trazer. Mas num sentido mesmo de descascar, de olhar, puta, olha como eu tô aqui numa ilusão. E dói muito. Porque eu sinto que é uma transição mesmo de um lugar do ego mais permanente, mais necessário também, onde a gente começa a acessar outras dimensões do nosso ser. E é um momento que a gente também está muito mais preparado, digamos assim, né? Nunca estaremos totalmente preparados, mas enfim, para ter esse olhar para além, né, do concreto. Então, como a gente já está, como você falou dos 35, a gente já está num processo de interiorização, de olhar mais para si. Aí vem essa questão, acho que forte também no nó lunar que você trouxe do desapego, de desapegar do passado, desapegar das caixas, desapegar das certezas. Como que é esse processo de olhar para o novo, olhar para o trilho, olhar para o que te cabe naquele momento, com todo o processo de transformação que você vem passando e se desenvolvendo por conta das fases. E te ouvindo falar, né, desse instrumento, enfim, que foi forte para você, para mim eu sinto que foi muito quebra de certezas. Então eu tinha certezas muito enraizadas, muito tem que ser do meu jeito, e aí veio o nó lunar e fez assim, então, vamos mexer. Vamos mexer, que não tá muito confortável. Acho que eu estava nesse lugar muito confortável dessas certezas. E aí acho que veio a vida me cobrando, né, nesse bom sentido de mexer nessas estruturas tão certas que eu tinha. Então, para mim, o segundo nó lunar veio muito desse lugar. E tem uma outra frase da doutora Gudrun que eu gosto, que daí é para esse segundo nó lunar, que ela fala assim, que vislumbrar a missão de vida fortifica o eu no futuro atuar com força renovadora. Então, quando a gente fala de nó lunar, a gente está falando muito desse processo de renovação, do fazer, do ser, do servir. Então, a gente vai entrando em camadas mais profundas. É muito, muito bonito se a gente tiver olhos para ver, né? É verdade. A Ju trouxe uma frase bonita que o apego nasce da ilusão da separatividade.
E é, assim, essa ilusão de que a gente acha que as coisas estão em caixa, né? De novo a metáfora da caixa. Quando a gente põe, né? Ah, é o meu trabalho, ah, é o meu ser, os meus papéis, né? Familiar, ser mãe, esposa, o meu ser cidadã, a minha espiritualidade. A gente coloca as coisas um pouco nesses departamentos, né? E de repente a vida convoca mesmo a trazer um sentido de Integrar. interesse. É, E é expansão, né? E toda expansão tem contração, não tem como, esse é um movimento, né? O movimento da expansão é precedido pela contração. E aí não dá para ter uma ilusão de que, ah, pronto, já passei pelos extremos. check, né? É, não, a gente vai passar outras vezes, né? E o tempo Uhum. passa hiper rápido, já faz 1 hora e daqui a gente tá Exato, isso que eu falando. tava vendo. E eu tô vendo, assim, de falar um pouco do terceiro nó, porque tem uma cliente muito querida, ela tava aqui no começo, não sei se ela ainda tá. Um encontro mesmo, até aqui no Instagram. E eu passei a acompanhar um pouco do processo dela e a gente tem, né, ficado muito próximas. E ela tá vivendo esse terceiro nó. E eu me emociono muito contemplando assim a biografia dela, as forças, né? Essas forças arquetípicas, quando a gente olha o mapa, assim, essa força que ela traz, ela é aquariana, ela tem um sol em aquário. Então, essa coisa de romper com esse velho e trazer esse novo ser, esse ser mais liberto, do passado, dos pesos, das caixas, assim, eu estou vendo muito ela vivendo isso. E o grande dilema que ela trouxe, assim, é porque ela tem um servir, né, que foi construído ali muito redondo dentro da antroposofia, inclusive, né? Legal. E de repente começou a chegar para ela uma sensibilidade absurda, uma intuição absurda, e ela começou a canalizar cantos, ela começou a canalizar imagens, um impulso de trazer isso, né, para esse servir, mas essa pergunta, puxa, mas não, meu servir é esse aqui, não tem espaço para isso, né? Então aí eu Já sinto, me descobri, né? Já aprofundei, é isso. eu sinto que é essa pergunta Uhum. que você colocou, né, nas nossas trocas, essa pergunta para esse terceiro nó, que diz sobre talvez o quarto, também fale um pouco disso, mas que traga um pouco essa coisa do assim, o que eu já fiz até aqui, o que eu já construí até aqui, é não invalidar, não é mais uma coisa de transição de carreira, né? É uma coisa de poder realmente abrir um espaço, abrir esse novo ritmo onde caibam as outras coisas, aonde E, realmente eu e é, possa ser tudo isso. Eu sim, eu sou professora, sim, eu sou da antroposofia, sim, eu sou sensível, eu sou sensitiva. Então tudo bem. e só para, né, voltar, é aos 55 e 11 meses que a gente fala, mais ou menos, né, gente? Estou trazendo exato só porque é do estudo mesmo, então eu sinto isso de trazer o exato. Mas esse terceiro na lunar é isso, né? Vai aprofundando e também aceitar esse processo que a gente fala de velhice, a gente não está chamando ninguém de 50, quase 56 anos de velho nesse sentido, mas é um processo de envelhecimento em que cabe um novo ritmo também. Como que eu olho para um novo ritmo para o meu servir? Como que eu olho para uma nova forma, como no caso da sua cliente? Então, É muito linda bom. essa fase, eu acho linda. Eu não tenho Eu dó. acho que tem mais um minutinho, viu, Gabi? Ele Ah, não não tá, apareceu ainda o reloginho aqui, mas só para nem a tá gente. caindo, geralmente tá ficando assim, até mais É? 15, Ah, então tá 20 bom. minutos. Conseguir fazer o fechamento, eu acho que vai dar. Mas é verdade, assim, é muito bonito, assim, é isso que me emociona, eu acho que é isso que é lindo, assim, como que o caminho é construído por todos esses passos, né? Então não dá para a gente querer, no primeiro nó, falar da intuição e dessa conexão com esse lugar muito sutil, porque o caminho é mesmo estruturar esse fazer e fazer o que eu gosto, claro, trazer esse eu, né?
cuidar para que isso não seja do pai, da mãe, da sociedade, das oportunidades, mas daquilo que eu sinto, que eu quero. Depois poder se permitir fazer a redenção desse eu, porque aí eu acho, eu quero, eu penso, eu sei, eu vou. Aí já tem, não, mas não é mais só eu sou instrumento, eu sou, né, eu posso ser canal desse algo maior, né? Porque a nossa missão, ela é algo muito maior do que a nossa profissão. Apesar da profissão estar muito relacionada com a nossa Exato. missão, geralmente a nossa missão é algo que a gente veio aprender. E aquilo que a gente veio aprender é também o que a gente veio ensinar. Mas assim, tem uma coisa de uma humildade que eu sinto que esse segundo nó traz pra gente, se colocar mesmo nessa posição de que é para mim, né? De que sou eu que preciso disso tudo, não sou eu que tenho as soluções, não sou eu que sei, não sei de nada. Só sei que nada sei, mas eu tô a serviço, E, não me coloco nesse lugar, para que a e a partir. nossa. Ah, Não, desculpa, só para pontuar que eu falo que a nossa maior busca também é o nosso caminho de transbordar para o mundo. Eu sinto muito isso. Eu lembro uma vez que eu anotei num processo de coaching biográfico que eu fiz, isso há muitos anos, eu tinha 27 anos, que eu coloquei, nossa, faço vários cursos de autoconhecimento, mas nada na minha área. Aí eu, né? Aí você olha e fala, então, essa minha busca que eu tinha por autoconhecimento é um caminho muito alinhado com a minha missão. Então, só para pontuar, desculpa. imagina, não, eu acho que é isso mesmo, assim, é trazer esse autocentramento que é diferente de um egocentrismo, né? Mas partir mesmo, encontrar o nosso verdadeiro lugar, assim. Eu acho que isso é algo que vem a partir daí, né? Dos 37 e 3 ou em torno disso, né? E que prepara a gente também para viver dos 42 aos 49 esse topo da montanha, né? Assim, quando a gente está aqui no que a gente chama do meio do céu, no nosso mapa, aquilo que nos chama, aquilo que nos convoca. Então, imagino, né, que essas crises desse segundo nó também estão, de alguma forma, preparando a gente para viver ali, né, a abertura dos 42 anos e algo mais autêntico, né, um caminho mais autêntico. E aí, nesse terceiro nó, que eu acho que essa minha cliente tem sido, assim, a minha possibilidade de contemplação dessa beleza, é poder ler um texto que ela postou esses dias, em que ela se permite dizer quem ela é a partir de todas essas possibilidades. E ainda abrir um espaço para o não sei tudo que eu sou, quem sabe, né? Tudo que eu sou, quem sabe eu ainda não tenho tanto mais para descobrir de tudo que eu sou. Então, para mim, isso me arrebata, assim, isso me emociona, isso me pega, assim, no meu coração. Pensar que só vai ficando melhor. É. E até pensando, se a gente pensar no quarto e no quinto nós lunares, né, seria dos 74 e 5 meses e 92 anos, é como quase que a gente trocou as últimas mensagens que a gente trocou, eu até coloquei isso, né, que é quase como se esse servir permeasse o ser. Então a pessoa está tão permeada no servir dela que ela começa a iluminar também outras pessoas. Se ela tiver passado por esses nós lunares com consciência, se aprofundando, querendo realmente vivenciar esses nós lunares, ela chega no quarto e no quinto nó muito mais apropriada, muito mais permeada mesmo no servir dela. E aí é como se ela pudesse iluminar outras pessoas que estão ao redor também para o seu próprio servir, para o seu próprio fazer. Então, essas camadas mais profundas que a gente vai caminhando, quando a gente olha, nesse caso, os nós lunares, é muito bonito, assim, o processo. É muito bonito. E eu falo que estudar biografia, o passar dos anos, na verdade, traz uma beleza. Se a gente, claro, gente, é difícil, né, tem um monte de desafio aí no meio do caminho, mas é muito bonito se a gente estiver acordado para a nossa própria vida. É, A Rê. a Rê tá desde ontem, né, Rê? Aqui só ouvindo a gente. Ontem eu fiz com a Elisa e a Rê tava junto. E que legal que vocês se conhecem. É lindo, assim, de verdade, assim, você fala do servir nessa imagem que você trouxe, né,
desse permear, me veio esse jogo de palavras, né? Do servir e do vir a ser. Parece que quando a gente chega, né? Ali nessa outra ponta, né? Que é tão linda, né? Deve ser tão... Morrer deve ser tão lindo quanto nascer. Acho que quando a gente chega nessa outra ponta, né? E hoje a gente está vendo pessoas viverem, né? Depois dos 90 anos, é mais comum você poder dizer, né, que você serviu e veio a ser, né? Veio ser quem você é, assim, cheguei, eu fui, né? E eu sou, porque continua depois tudo de novo, né? Um ciclo, né? A gente falou, tudo é representado por essa roda, então não tem começo e nem fim, né? Eu fiquei de verdade, assim, antes de começar eu estava emocionada, eu termino emocionada, linda, você é maravilhosa, Ana. E te agradeço, Má, porque quando você me chamou para fazer esse trabalho com você, eu fiquei em dúvida se eu tinha, né? Eu falei, puxa, meu ego quer falar, quer contar, quer estudar, mas eu pensei, será que tem algo, né, de fato relevante para compartilhar? E eu não sei se o que eu compartilhei foi relevante, mas o que eu aprendi e o que eu estudei e o que me abriu nas as últimas sessões que eu fiz desde que você me chamou estão todas abertas para essa cabeça do dragão, para essa cauda do dragão, para esse nó lunar e para poder trazer, né, esse olhar, essa leitura para quem chega também poder se Ah, encantar. ai, que linda, Gabi. Obrigada mesmo. Assim, nossa, foi. Esse terceiro é muito, muito bom. Assim, né? Sem palavras, assim mesmo, de como é gostoso a gente entrar nesses conteúdos, trocar, te ouvir, né? A Gabi também, sou cliente da Gabi, né? Eu, enfim, ela tem me acompanhado em alguns processos, então te agradeço muito, assim, pelo seu servir, pelo seu vir a ser, que é muito. Alguém falou que você é parteira de almas, e eu assino embaixo. Eu acho que tem muito, muito disso, assim, desse, né? Eu sinto você muito como um canal, então, para mim é um grande prazer, assim, estar com você, aprender com você, trocar. E também aprender lendo as coisas que eu já tinha lido, né, sob um novo olhar, juntando a alquimia, que é maravilhosa, essa frente do teu trabalho, assim. Então, muito obrigada mesmo, Gabi, Eu que que a gente possa continuar trocando. Obrigada. A você, a todo mundo que está aqui, gente super querida, né? E que maravilha. Que Muito bom. obrigada, gente, por toda a presença. E, Gabi, quero até te perguntar que você vai ter uma roda nova, né? Que vai acontecer. Eu vou. Tem a roda, a gente vai fazer juntas, eu e a Carla, essas rodas, né? Online que a gente fez ao longo de 2020 e que deu a possibilidade de tanta gente em lugares diferentes participar. Na última roda tinha uma pessoa da Dinamarca, acho que era 1, 2 da manhã. Uau, legal. Então, eu sinto que é um instrumento, assim, mesmo o Zoom se tornou um instrumento da gente poder se conectar, assim como aqui o Instagram. E essa roda é uma roda de mulheres muito voltada para o resgate desse feminino vital. Essa nossa base, o chakra básico, o segundo chakra, o chakra sexual, o prazer, a vitalidade, o movimento. Essa roda, são 4 rodas no total ao longo do ano, que a gente está chamando de Roda das Rosas. Então, tem muito a influência de Vênus, né, que é o planeta que rege o ano astrológico de 2021, trazer essa sabedoria mesmo desse feminino para o nosso corpo. Depois a gente vai passar pelo coração, com uma roda cigana, depois a gente vai trazer a consciência com a roda de Maria Madalena. E por fim, a gente vai trazer uma roda que é o chamado da rosa, que é esse lugar desse servir mesmo, né? Então tá muito lindo esse trabalho. O link já está na bio do Sagrado Jardim para quem quiser. Todo mundo muito. Eu participei já de Roda com a Gabi, super recomendo. Acessem lá. Muito bom, muito bom.
E para quem quiser também passar pelo resgate biográfico, olhar para esses processos de desenvolvimento, no meu link da bio tem o mergulho biográfico, que vai começar agora dia 22 de fevereiro, que é muito, são conteúdos para a pessoa conseguir fazer esse próprio resgate da biografia e ter esse olhar para a sua vida como processos de desenvolvimento, desafios como impulsos de desenvolvimento e ir se aprofundando na própria vida, né? Nesse eixo que a gente falou tanto, né? Acho que nessa live, assim, de qual é o meu eixo, qual é o meu eu, né? O que que eu quero, o que que eu desejo, o que que faz sentido para mim, essa intuição, né? Se conectar com o coração também e não só racionalmente. Não só com o Então, também cabeção. convido você, não só o cabeção. E obrigada, gente. Então, qualquer dúvida, mandem para a Gabi, mandem para mim, a gente fica à disposição e seguimos. Até a próxima. Um grande beijo, Gabi. Beijo, querida. Obrigada. Tchau, gente.